vai dizer, a justificação é pela fé. Porque a guerra não foi fácil não, contra os judeus que queriam, porque queriam que a lei justificasse o homem. Então houve muito problema dentro da igreja com nessa questão, e Paulo teve que lutar com unhas e dentes, mostrando para eles que a lei, como vimos ontem, é o cumprimento, cumpre-se quando Jesus veio a esse mundo. E aqui os Gálatas, eles estão retrocedendo, porque estão dando ouvido a esses judeus, a essas pessoas. Aí Paulo chama eles aqui no capítulo 3, versículo 1 a seguir. Paulo disse, ó insensatos Gálatas. Que é insensato? Uma pessoa que não tem conhecimento, maturidade. Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, que é a palavra de Deus ou ao próprio Jesus Cristo? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. Aí Paulo, eu quero saber quem foi realmente que tá enfeitiçando vocês. Geralmente a pessoa ela é convencida a deixar o Evangelho de Cristo quando ela dá ouvido a falsos ensinadores. Foi o que estava acontecendo com os Gálatas. E a ausência do conhecimento da palavra de Deus, a pessoa se torna uma presa muito fácil para retroceder, recuar e dar ouvido a fábulas, a invenções da mente humana. Paulo vai e diz, no versículo 2, só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, vocês são tão imaturos, tendo começado pelo Espírito, a cabeça agora pela carne. Em vez de vocês crescerem espiritualmente, estão retrocedendo. Bom dia. Bom dia. Bom. E outrora vocês tinham antes de conhecer a palavra de Deus. Pois o reino de Deus, como eu digo, né, o reino de Deus não é um reino, então todo reino tem suas regras e normas a serem cumpridas. Como estamos dentro da área vale, são mesmo de regra, até irrita, mas são regras. E quem quer permanecer aqui, quem tem focos e objetivos, vai lutar para cumprir. Do mesmo jeito é o reino dos céus. Bom dia, doutor. Quão que tenhais padecido tanto, vocês sofreram por causa do Evangelho, por causa do amor de Cristo. Se é que isto também foi em vão, até sofreram perseguições, tudo que vocês passou e agora vocês com esse comportamento estão jogando por água abaixo. Aquele pois que vos dá o Espírito, que é Deus, o Espírito Santo. Aí mais uma vez vou explicar como é que o Espírito Santo vem habitar no ser humano. A partir do momento que o homem confessa a Cristo como Senhor e Salvador, já começa o processo. Antes da conversão, o Espírito Santo ele vai trazendo assim um desejo na pessoa de ouvir a palavra, de ler a Bíblia, de ir à igreja, ouvir a palavra de Deus. E isso já é o trabalhar do Espírito Santo na vida do homem. Quando o homem confessa a Cristo verdadeiramente, aí o Espírito Santo passa a habitar no coração do homem. E aí ele derrama o amor de Deus, Romanos 5,5, e vai trabalhando o caráter do homem. Caso contrário, o homem não tenha sensibilidade às ordenanças do Espírito Santo de Deus, ele vai se retirar. Paulo fala em Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vós estáis selados para o dia da redenção. O rei por nome Saul, o primeiro rei da nação de Israel, ele começa a desobedecer às ordens divinas, e o Espírito Santo saiu fora, e o espírito mal passou a habitar naquele homem, a perturbar a vida dele. Então vamos aqui. E a garantia é que a pessoa ela é separada para Deus no âmbito espiritual, e em meio à sociedade o comportamento dessa pessoa, sua ética, moral é diferenciada. A gente identifica ela porque é uma pessoa pacífica, é uma pessoa cheia do amor de Deus, ela é diferenciada. É diferenciado. O servo de Deus verdadeiramente, o autêntico, ele é diferenciado. Lá em Gálatas, nesse mesmo livro aqui, capítulo 5, versículo 22, vai dizer o fruto que o Espírito Santo ele produz no coração do homem. Ele tem o amor de Deus, ele é paciente, é temperante, não é de contenda, de confusão, é totalmente diferenciado. Então, sigamos aqui. Paulo vai e diz: aquele pois que vos dá o Espírito,
que opera maravilhas entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, usava a pessoa e se retirava. No tempo da graça não. Lá em Atos capítulo 2, quando houve o Pentecostes, ele veio e derramou-se sobre todos os servos de Deus. E hoje ele permanece na vida dos servos de Deus, regendo. Quando a pessoa quer parar, o Espírito Santo de Deus, vamos para a oração, vamos ler a palavra. Eu estava na igreja, só ouvi o pastor falar sobre esse Espírito Santo de Deus. Como eu sou curioso, e temos que ser curiosos para as coisas de Deus. Às vezes somos bastante curiosos para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus a gente negligenciamos. E aí eu fui estudar, levantar um estudo, saber quem é ele. É o Paracleto, no grego, se não me falha a memória. O Consolador. E precisamos aprender a ter intimidade com ele. E aí é ele que nos dá a força para prosseguirmos na caminhada. É ele que tem a função, João 16, versículo 7 a seguir, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tipo, dizendo, você está errado, você precisa se converter. E aí a gente para, eu estou errado mesmo. A palavra diz que tem que deixar de mentir, eu estou mentindo, deixar de adulterar, estou adulterando. Eu preciso melhorar, essa vida está me cansando. É o Espírito Santo que tem essa incumbência. No versículo 6, ele vai falar do nosso pai na fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. São semelhantes ao Abraão. Todos aqueles que têm fé. Abraão, ele é muito respeitado em várias religiões. Quem era Abraão? Abraão era um homem que morava na terra de Ur dos Caldeus. Seu nome não era Abraão, quer dizer pai de multidões. Era Abrão, esposo de Sarai. E ali Deus envia para ele um convite. Abraão, sai da tua terra, do meio de tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Aí tem que ter fé. Sair sem saber para onde você ia. Deus era que ia dirigir este homem. E ele pega a sua família e ele sai em direção à terra de Canaã. E aí Deus, ele é o patriarca dos israelitas. É tudinho descendente dele, o povo de Israel. Ele é conhecido como amigo de Deus. Teve muitas batalhas, muitas lutas, mas também teve vitória. É por isso que vez ou outra a gente vai ver na Bíblia referindo-se Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que foram os primeiros que Deus começou a trabalhar grandemente. Então, para Deus fazer uma grande obra na vida de Abraão, foi necessário ele sair de sua pátria e do meio de sua parentela. Deus sabe o porquê e para quê. Aí vamos mais adiante. No versículo 8 ele diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, ou seja, os que não são da nação de Israel, como nós em ti. Abraão foi o primeiro homem que ouviu o Evangelho da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Observe como é que é a Bíblia. Por isso não devemos pegar um só versículo e isolar ele, criar uma religião, uma tese em cima de um versículo. Você tem que percorrer todo o texto sagrado e pedir ao Espírito Santo discernimento para que chegamos a uma conclusão. Nos nossos dias, como sempre, é muito achismo e pouco conhecimento de Deus. Eu acho, também não é assim, também não é assado. E a pessoa muitas das vezes não tem o hábito de ler as Sagradas Escrituras diariamente. E quer entrar, Léo, numa causa sem conhecimento. Aí está errado. Como é que eu vou entrar no material e dizer, não, esse parafuso aí está errado? Eu não sei nem para onde vai polegada de parafuso. Você quer entrar aqui na minha área de trânsito, você não conhece o trânsito. Se eu te perguntar a finalidade de duas faixas contínuas, vai me dizer 2 4 verdades está dentro dela, vai dar não na cabeça de muita gente. Então, voltando aqui ao texto, quando ele diz assim, todas as nações serão benditas em ti. Vou ler novamente, para a gente ir lá ver, vou mostrar para vocês lá em Gênesis 12. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Quando foi essa ocasião, esse momento que as Escrituras falam isso? Aí você vem lá em Gênesis, no capítulo de número 12. Está vendo como é a Bíblia? Tremenda, meu. Capítulo de número 12, no versículo de número 3, onde foi mencionada essa fala da parte de Deus para Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que a gente precisa da orientação de quem tem conhecimento da palavra de Deus e o discernimento espiritual. Aqui ele já está falando de Jesus.